Bom, outro patamar. Essa história ainda rende, né? Meu Deus, Bruno Henrique foi mandar essa, tá rendendo. E o Jesus abraçou a história do outro patamar. E ele usou de novo o outro patamar ontem para falar do confronto com o Fluminense. Vamos ver. Normal, nós estamos a fazer deste campeonato os nossos primeiros jogos. São os nossos primeiros jogos, é considerado pré-época, numa competição que para o nosso adversário era muito importante chegar à final, poder ganhar um título, não é? Título carioca, só que a gente está no outro patamar, os nossos títulos são outros. E portanto, aceitamos, não é? Aceitamos a ideia do nosso adversário como um adversário que queria muito, como nós, estar na final, mas como eu lhes disse, nós fomos muito melhores e como é que nós, com viagens e não sei o quê, eu já o ano passado acho que eu demonstrei que isso é tudo treta. Tudo conversa, sabendo fazer as coisas. Aliás, agora já há muitas equipas a copiar o que é que o Flamengo faz. Esse não é o problema das viagens. Não. Se tu tiveres uma organização como o Flamengo tem, isso não tem problema nenhum. Isso é uma questão que se levantou aqui para o futebol brasileiro. As viagens são muito quê, não sei quando. Isso é tudo conversa. Se tu sabemos organizar aquilo que a gente fez no ano passado. Vamos lá, para responder essa história, se é soberbo ou realidade. Primeiro, ele está falando alguma mentira? Mas tudo que ele está falando já foi cantado na apresentação dele. Eu lembro que nós estávamos aqui e o amigo meu que trabalhou lá em Portugal, jogou com ele, meu irmão jogou contra ele. Inclusive o auxiliar dele foi preparador físico do meu irmão, então meu irmão deu... Conversou com o Bruno, o Bruno, se não me engano, jornalista também. Ele falou exatamente, o Bruno falou exatamente, olha, ele tem uma personalidade que é o seguinte, se começar a ganhar, ele vai, né, dar um tapa na cara de todo mundo, ele vai começar a falar... Tá Tabef ali, sim, né? É normal, Ele normal. Tá Tabef. É outro faz parte da personalidade dele. Esse negócio de viagem, já provei o contrário. Agora tá todo mundo copiando o Flamengo. Agora já começaram a copiar o Flamengo. Então isso tudo é pum. É uma atrás da outra, né? Sim. Não é novidade. Eu convivi com portugueses, é igual os portugueses que eu convivi. Desculpa eu falar, não quero me... Eram piores do que ele. Eram piores. Nesse aspecto, piores. Eu acho que ele está falando a verdade e outra. É uma forma de dizer, a forma que ele vê. E gosta, quem gostar, gosta. Quem não gostar, não gosta. Mas ele está sendo o Jorge Jesus de Portugal. Ele está sendo aqui no Brasil também. Mas não dá para falar isso com mais jeitinho, não? Porque fica um ar... Mas eles são assim, William. As pessoas começam a ser arrogante, não, mas eles... soberba. Mas eles são assim, não dá para... A cultura deles é essa. A gente tem que conhecer a cultura. Muitas vezes a gente acaba julgando... O brasileiro falando dessa forma aí seria diferente, mas é a cultura deles. Então não dá para a gente... porque provavelmente ele deve ter dado esse tipo de entrevista várias e várias vezes em Portugal. Sim. Então é o jeito deles. Cabe a gente entender que nós não estamos acostumados. Porque normalmente quando um treinador fala isso, ou uma pessoa fala isso, a gente já cai matando. Falta isso, falta aquilo e tal. Lembra que tem um que fala muito isso. Tem um que fala bastante. Eu sou bom pra caramba. Entendeu? E ele fala sempre, ele fala assim, não é falta de humildade, é reconhecimento do meu trabalho. É mais ou menos o que o Jesus está falando. No Jesus para ele. Só que, assim, a diferença não, é que esse um... Aliás, o tamanho desse no futebol brasileiro é maior do que o do Jesus no futebol brasileiro. Mas é por isso que eu estou dizendo que a cultura é diferente. A forma de pensar e de colocar as palavras, ela é diferente. O Jesus tem o jeito dele, o Vanderlei tem o jeito dele, como outros treinadores também já falaram nas entrelinhas várias vezes a mesma forma que o Jorge do Jesus. Agora ele está surfando numa onda que é dele de momento. O Vanderlei Luxemburgo faz tempo que não entrega o melhor dele. O Vanderlei está há 30 anos como treinador top do Brasil. Então... Bom, que é uma coisa que eu acho assim, a gente tem que entender a maneira como Jesus fala, né? E vem de Portugal, e a gente sabe, né? É a que cultura são deles, diferentes mesmo do jeito de falar. Parece que eles estão bravos e não estão, né? Enfim, mas a única coisa que a gente torce para que ele aprenda um pouco rápido, né? É que isso, assim, esse tipo de colocação não é o Flamengo, assim, sabe? Eu passei ali, não é. Assim, você tem que respeitar a história do campeonato, tipo assim, esse clube, né? Não, esse clube não, esse é o Fluminense, é um rival histórico do Flamengo. Esse campeão, o Carioca, né? Esse Carioquinha que fala,
Pô, é um campeonato que, pô, o torcedor do Flamengo tem muito carinho, como do Fluminense, do Vasco, pela história, né? De repente, se agora ela não é tão... Né? Outros campeonatos entraram meio na rota e diminuíram-se os estaduais, mas é um campeonato que teve sua importância e para a gente que jogou assim ainda tem. Eu tenho 2 cariocas e tenho um orgulho disso. Porque se eu joguei no Flamengo, o Flamengo está no Rio de Janeiro e, enfim, então é um campeonato importante para aquela região e eu acho que isso falta um pouco, sabe? Assim, você não precisa subir muito na cabeça de todo mundo pela estrutura que o Flamengo tem, pelo time que foi montado, pelos campeonatos que o Flamengo venceu, pelos campeonatos que o Flamengo tem pela frente. Você tem muito mérito nisso. Então, você não precisa usar isso para pisar na cabeça de todo mundo e desmerecer competições, adversários, que historicamente são muito importantes para o tamanho do Flamengo também. Com relação ao que ele fala das viagens, pô, eu fico feliz demais com relação a isso e é legal, sabe, assim, porque ele e é verdade mesmo o que ele fala, se você tiver organização e estrutura, não tem viagem no calor, no frio, não tem tempo, com organização você consegue jogar, você consegue viajar, você consegue motivar seus jogadores para jogarem um jogo contra o Fluminense e já estarem num avião hoje para enfrentar o Atlético Paranaense, então assim, o trabalho dele é muito bom, tem várias lições embutidas dentro desse contexto, só que não precisa, sabe? Esse ar de arrogância não é Flamengo, assim. O Flamengo tradicionalmente é simplicidade, é o simples do povo, assim. É dar valor nas coisas pequenas também, entendeu? Então, seria muito bacana se ele falasse, pô, a gente tá lutando pelo Carioca, a gente sabe que o torcedor do Flamengo ele é bacana demais, sabe? Assim, e o Fluminense tentou vencer, mas a gente foi superior dentro do campo, nosso time é muito bom, então tem uma forma de você colocar. Mas aí você pontua como o Zé falou, né? Então, eles têm uma forma diferente de colocar, a paciência parece que é um pouquinho menor até do que a nossa, né, meu? E para eu falar isso também é difícil, porque eu também não tenho paciência nenhuma. Mas enfim, eu acho que... Mas é assim, meu. E assim, eu entendo até um pouco o jeito dele. Porque muitas vezes, nos bastidores, a gente também tem hora que você meio que fala algumas coisas. Mas quando você está falando para a imprensa, que está atingindo, né? Então, assim, ele está no Flamengo agora, mas os outros times, né, do Rio, por exemplo, e aí você desmerece muito, assim... Sabe, não é só... Porque você tem que entender que o estadual, essa discussão é assim, ela vai alongar, mas eu vou tentar ser breve. Você tem que entender, meu, que o estadual, ele não é só time grande. E tem aqueles que estão lutando, que não tem dinheiro para nada, que, sabe, os jogadores que estão ali para ganhar R$1.000 para enfrentar o Flamengo. Então, assim, é um contexto muito grande para você meio que colocar o Carioquinha, não, a gente está outra coisa, já está mesmo. E parabéns ao Flamengo por estar nesse patamar, nesse outro patamar de se almejar coisas gigantescas. Mas quando você é gigante, se você é gigante, você é o presidente da empresa, você não precisa pisar na cabeça do cara que está limpando, meu. É muito honroso se você der a mão para ele, você dá valor para aquele trabalho também. Então, acho que falta isso um pouco, e por mais que ele seja experiente, e o nome dele tomou uma proporção enorme no nosso país, até que não era antes, né? E não adianta ele falar porque não era mesmo. O Flamengo transformou o Jorge Jesus no que ele é hoje. Então, muito se deve ao Flamengo. Né? No Brasil. No Brasil, entendeu? E o nome dele, então, assim, eu acho que podem e devem, o Flamengo deve ter alguém que seja maior do que ele até, como ele é maior do que os jogadores, para chegar e falar, Jesus, não é muito bem assim, cara. O Flamengo caminha nessa linha, vamos tentar manter, sabe, uma correção nas declarações, um respeito, alguém que fale para ele. Ou se ele não conhece a história do Carioca, de jogo de Petkovic, gol de falta, e dos gols do Zico, do Maracanã com 150 mil pessoas numa decisão, alguém mostre para ele, né? Jesus, senta aqui um pouquinho, cara. Vamos dar uma olhadinha aqui nesses jogos importantes de um campeonato estadual, a importância que se dava para isso, a alegria do torcedor em uma conquista. Mostra um vídeo do Flamengo sendo campeão, enfim, em anos anteriores, o torcedor na rua comemorando, cara. Então, eu acho que é isso. Agora, com relação ao trabalho, a gente tem que dar os parabéns, tirar o chapéu. Ele ensinou, assim, mostrou muitas coisas que a gente tinha tapado os olhos, que você pode jogar, que você pode, de quarta e domingo, que você pode viajar, que você pode conquistar mais coisas dentro de um ano, não só um título, enfim. Mas parabéns ao trabalho do Jesus e que as entrevistas, de repente, em uma outra, tenham um teor um pouco diferente dessa. O Fábio tocou em pontos muito legais e acho que até são outras discussões, não sei se vai dar tempo. Vou até me ater apenas ao como é que é? Soberbo-realidade. Soberbo-realidade, embora esses outros temas sejam muito bons e até discordo de algumas coisas
Mas, enfim, se der Quer ir tempo... pro fight? É Vamos legal lá. pra caramba. É que eu quero muito falar do Jorge Jesus, porque... Manda ver. Não, O porque... Dimas liberou aqui, ele falou que ele dá o tempo pro Som. Não, mas eu quero falar Por primeiro do favor, Jorge aquela Jesus, música. porque Fala, assim, fala. sobre Vamos, soberba vamos, ou vamos. realidade, pra mim não tem nem discussão. É soberba, arrogância e realidade. São as três coisas. Tá. Não dá pra discutir que tudo que ele falou... se a gente quiser discutir que os patamares do Flamengo e do Fluminense são diferentes, que os objetivos de Flamengo e Fluminense são diferentes, é porque a gente está muito fora do mundo. Então, Está fora da realidade. é totalmente verdadeiro o que ele disse. Que ele foi arrogante e prepotente, ele foi. E eu concordo plenamente com o Fábio e com o Zé quando eles falam sobre o português. Queria até contar uma história rapidinha. Eu estava há poucas semanas com um casal de amigos portugueses, na verdade ele português e ela brasileira, e um outro casal. E aí, sei lá, um dos casais ia morar em Paris. E o outro o cara ia passar uns tempos ali em Paris e tal. E aí o casal que vai morar em Paris virou pro português e falou o seguinte: falou, pô, quando você for lá para Paris, cara, passa lá em casa, fica lá uns dias, umas semanas com a gente. O português virou para ele e falou: não preciso, eu tenho lugar onde ficar, obrigado. Cara, Eles são assim. é isso, que, assim, Eles são porque assim. é a verdade, cara. Ele assim, aí depois Seu menor jeitinho, né? a namorada dele foi falar: mas como que você fala assim? Não sei. Vocês brasileiros ficam enrolando, fazendo mil coisas. Vocês vão falar que vão e depois não vão aparecer. Eu já falei a verdade, eu não vou. Vamos matar logo isso. Então acho que assim, Eles são assim. tem um pouco disso na frase do Jorge Jesus, mas tem também o que a gente sempre ouviu dizer que tinha do Jorge Jesus quando ele chegou, se ele vencer. E acho que ele já começou ano passado, né? Sim. Quando ele sacou que estava resolvido o Aí ele Campeonato começou a mandar os Brasileiro. recados. Só que também, isso é bom que se diga, ele Eles meteram música aqui pra você, para, Que isso, com que a gente tá a gente tá exagerando com esse negócio, tá? Tá bom a discussão, a gente tá falando É na pra boa, manter a não atenção, vamos é pra manter a exagerar, atenção, entendeu? é pra manter a atenção. Obrigado. Vai. Obrigado. Você é um ombudsman do programa agora? Segue que você tá indo bem, Mas enfim, o que é? Perdido. Era isso, é sobre... Vou te dar uma respirada. Tá bom, Vamos raciocínio aí. Vamos lá, a gente tá cada vez lá. Falei, opa, ele vai falar, não. Thales Mascarenhas, tá no caminho, viu? Concordo com o Fábio. Com essas falas, o Jesus desrespeita a própria história do Flamengo. Luiz Carlos Souza. Sou flamenguista e adoro o Mister, mas achei desnecessária a sua fala. E o Marcelo Pereira, que é Flamengo, tá ali com a camisa, o manto, né? Vendo a entrevista agora pela primeira vez, sinceramente não vi soberba nenhuma, ele já discorda. Só verdades. E o outro patamar tá na moda. Nada e segue o jogo. Isso aí. Ouço o Odair Helma ou você quer Não, concluir? não, acho que sobre essa coisa do... Você quer saber o que eu discordo do Fábio? Eu tenho uma curiosidade. Tá bom, porque é isso. Depois pode Não, ficar mas a curioso gente também. já falou disso, não tem nada demais. Tem musiquinha nem nada. Olha, aqui. rapaz, já Tá boa, falou, tá queres boa. que repita? Queres que Não, repita? eu só acho que assim, eu tenho medo que o Jorge Jesus, para provar essa teoria de que não é preciso poupar nunca, em momento algum, faça uma temporada inteira de 80 e tantos jogos com o mesmo time no campeonato estadual, porque assim, eu entendo achar que, não que a gente exagera na história de poupar. Que a gente pega muito pesado nesse negócio, que o jogador pode jogar mais do que a gente acha que pode jogar. E é evidente que cada jogador tem o seu limite, é evidente que cada jogador vai até um certo ponto. Eu só acho o seguinte, o Flamengo contratou um outro time, praticamente, de caras todos muito bons. O Flamengo tem condição de misturar e de poupar muito mais do que vinha poupando. O Jorge Jesus chegou a usar o Klopp, né, como referência de... O Liverpool joga o tempo todo com o mesmo time. Não é verdade? O Liverpool, na hora que o Liverpool teve problemas com o calendário, que esse calendário maluco da Inglaterra no final do ano... Ele rodou o time. O que ele fez? Não, ele não só rodou o time, como ele falou, vocês vão pôr data do replay da Copa da Inglaterra para mim? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pôr o time sub-23. E pôs o time sub-23. Porque ele falou, senão não dá. Então, assim, mesmo os caras que rodam menos ou que acham que não precisa rodar, chega num determinado momento
eles rodam. E não dá pra... E o Klopp deu risada, que foi citado como exemplo pelo Jorge Jesus. O Klopp deu risada quando soube que no Brasil se jogava mais de 80 partidas por ano. Então, assim, tudo bem achar que pode poupar menos, que a gente exagera nesse papo. Mas que tem um limite, tem um limite. Sim. E se ele quiser provar, porque aí também tem isso, como ele tem essa certa arrogância, ele vai, de repente, querer provar a tese dele de que não precisa poupar ninguém. E acho que se ele cair nessa, ele vai acabar prejudicando o próprio Flamengo, que tem jogadores para rodar muito mais. Não, sem dúvida, sem dúvida. E vai ter que ser assim, principalmente na Taça Rio, porque vem aí agora, ó, só para passar aqui para o Dair Helman, mas vem aí agora a Supercopa do Brasil, domingo. No meio de semana tem a Recopa Sul-Americana, jogo de ida. Depois tem a final da Taça Guanabara e depois tem o jogo de volta da Recopa Sul-Americana. Então, assim, são só decisões agora. Depois, no segundo turno do Campeonato Carioca, se ele ganhar a Taça Guanabara, acho que ele vai ganhar agora, já era, ele vai poder dar uma mesclada ali na Taça Rio para poder atender a, por exemplo, fase de grupos da Libertadores da América. Pelo menos eu acho que o que ele vai ter que fazer. Vamos ver o Dair Helman, né? Vamos lá. Você não sai de um clássico, de uma semifinal de um campeonato, sendo aplaudido pela sua torcida se ela não reconheceu que você... Não é pela derrota, porque aqui a gente não aceita, não gosta de derrota, não. Não estou vindo aqui dizer que... Não, nós não gostamos de derrota. Essa derrota está me doendo e está doendo em todos os jogadores, em todo mundo, na torcida, em todo mundo, mas principalmente que nós que estávamos ali dentro, doendo muito. Sabe por quê? Porque por todo o projeto de 98 minutos, nós merecíamos ter no mínimo empatado o jogo e classificado. Essa é a minha visão. Apesar de o Flamengo ter feito um bem melhor o primeiro tempo. Mas acho que na minha concepção, nosso segundo tempo foi muito melhor e nós produzimos, nós botamos a bola para dentro da rede. Das 4 ou 5 oportunidades que tivemos, nós fizemos 4. Não valeu 2. E uma ficou o Evanilson na cara do gol. Isso é uma produção contra um time estabilizado e organizado, entrosado, com o nível de qualidade que o Flamengo tem. Isso nos mostra o caminho que a gente está e que a gente precisa traçar para seguir nas competições que a gente tem. Muito bem. A pergunta é, o que aconteceu ontem? Os 2 gols do Fluminense, quase empatou, quase classificou. É mais mérito do Flu ou foi porque o Fla colocou o pezinho no freio? Até porque fisicamente parece que pesou um pouco ali o segundo tempo. O que vocês acham? O ano passado o Flamengo já tinha essa característica, né? O Flamengo jogava muito nos primeiros 15, 20 minutos do primeiro tempo, praticamente fazia o resultado. No segundo tempo também a mesma coisa, nos primeiros 15, 20 minutos. Depois tinha uma queda natural pela intensidade que joga. Tanto é que nós vimos aí várias vezes o Gerson com câimbras, né? Alguns jogadores saindo, o próprio Jorge Jesus poupando os jogadores, o Felipe teve um período machucado, mas ele ficou sem jogar durante, acho que 9 ou 11 partidas, alguma coisa assim. Tanto que impossibilitou o Felipe de entrar no Prêmio Bola de Prata. Sim. O Rodrigo Caio também ficou fora. Então teve uma sequência aí de ausências de alguns jogadores, né? Mas o Flamengo tem, por essa característica, no segundo tempo ele dá uma queda, porque a intensidade que ele coloca, no primeiro tempo especialmente, ela é muito alta. E é difícil de você, jogando quarta e domingo, você manter essa intensidade durante 90 minutos. E ontem nós vimos, é um time que, o Fluminense, que é um time que já vinha jogando mais tempo, né, com um time que está no terceiro jogo, se não me engano, é o terceiro jogo do Flamengo, né, que falta ainda essa questão da perna. E aí, no segundo tempo, o Fluminense, nos últimos 30 minutos, prevaleceu essa questão de ser um time mais, vamos dizer assim, que já tem um ritmo maior de jogo, então aí isso acaba pesando um pouco. Muito bem. Eu acho que não tem o pé no freio do Flamengo, assim, o Flamengo não tirou o pé, sabe, de propósito, assim, não, vamos diminuir o ritmo, porque o resultado está feito. Eu acho que o Fluminense, no segundo tempo, encontrou uma maneira ali de desconfortar um pouco o Flamengo. O Flamengo vem em um processo um pouco mais recente de trabalho. Então, é lógico, se você, o Flamengo jogou aí 45 mais o comecinho do segundo tempo, os caras, era para ter meio que liquidado ali uns 4, 5, 6. Enfim, e aí o Fluminense conseguiu segurar ali, né? Teve erro também, né? No gol do Gabigol tem um erro de posicionamento de passe do Fluminense que acaba
resultando no segundo gol do Flamengo. Enfim, aí o Fluminense, eu acho que conseguiu emparelhar o jogo. Eu acho que não teve pé no freio do Flamengo. Eu acho que o Fluminense emparelhou o jogo por vários motivos. Né? Não foi proposital, né? Vamos parar. Fez um gol, aí criou um desconforto. Aí o Flamengo também, como está numa pré-temporada, né? Porque voltou um pouco depois, a perna pode ter, né? Cansou um pouco o time realmente. O Fluminense tinha um pouco mais de gás para oferecer no final. Enfim, mas o Flamengo tinha um resultado, né? Tinha uma outra, né? Gols, assim, né? Tem uma outra coisa numa entrevista do Jorge Jesus, eu não sei se nós temos aí, que ele fala em um determinado momento que assim, o juiz motivou os jogadores do Fluminense, né? Porque deixou fazer 2 gols e tal. Foi, ele falou isso. Assim, algumas vezes, né? Desculpa, com todo respeito ao seu Jorge Jesus, é uma questão de regulamento, né? Porque o Bandeira não deu, depois não deu. Quer dizer, não é que o juiz fez de propósito. Beleza, faz 2 gols impedidos aí, que eu vou deixar vocês criarem motivação, porque faz 2 gols aí. E o Bandeira deu. Não agora, é assim, né? Eu concordo plenamente que assim, não foi uma coisa proposital do Flamengo. É o que o Fábio falou. Não é que o Flamengo falou, opa, temos um jogo aí no fim de semana, vamos tirar o pé e se poupar. Eu acho que são 2 coisas. Primeiro que o Flamengo colocou em campo um time que se apresentou muito depois do Fluminense, aliás, muito depois até dos reservas do Flamengo, em boa parte, porque também foi isso, essa obsessão do Jorge Jesus em escalar os titulares, ele acabou colocando caras que fizeram pré-temporadas mais curtas até do que os reforços que chegaram. E aí, no primeiro tempo, foi um time com a intensidade do Flamengo do Jorge Jesus. Foi uma doideira. Sim. Parecia que o Flamengo estava aqui de preparo físico e o Fluminense aqui. Era outra intensidade. Então, é claro que uma hora ia chegar, né? A conta ia chegar. O Flamengo, até por aquilo que o Jorge Jesus pede, foi avassalador no primeiro tempo. Teve uma intensidade muito maior. Poderia ter feito, inclusive, mais do que os 2 gols que fez na primeira etapa. Fez 2, e aí acho que era normal que, tendo uma pré-temporada mais curta, tendo corrido e feito o que fez no primeiro tempo, acabasse sentindo fisicamente. E aí só me chama a atenção como, a exceção, talvez a única exceção tenha sido o Liverpool, de alguma maneira, me chama a atenção como, mesmo nessa situação de desgaste físico indiscutivelmente maior, o Flamengo não tem jeito. Como que foram as chances criadas do Fluminense? Com a linha de defesa lá na frente, com os caras correndo para tentar buscar os jogadores do Fluminense. Quer dizer, mesmo quando o momento físico talvez não indique você jogar dessa maneira, o Flamengo tem um jeito de jogar e mantém esse jeito de jogar em todas as partidas aqui no futebol brasileiro. Eu acho que o Liverpool foi, de alguma forma, uma exceção, até porque, enfim, convenhamos que é um negócio totalmente... É outro patamar o Liverpool, Liverpool, outro patamar aí em relação ao que a gente tem aqui. É isso. Essa semana a gente falou bastante com relação à possível punição do Fluminense pelos gritos da torcida de time assassino, fazendo referência ao clube de regatas do Flamengo, no meio do episódio lá da tragédia do Ninho do Urubu, né? E o Fluminense foi advertido. Ontem tivemos alguns episódios de homofobia partindo do Flamengo em relação ao Fluminense. Vamos dar uma olhada nisso. Isso por parte da torcida, tá? E torcedor do Flamengo, calma, que a gente já recebeu bastante mensagens aqui mostrando que o comportamento de parte da torcida do Fluminense não mudou. Já vamos falar disso. E aí a gente fala do torcedor, só que tem a TV Fla. A TV Fla mostrou o jogo, né? Dá uma olhada no que aconteceu durante a transmissão. Vamos ver. Acho que o juiz está sendo expulso agora pelo jogador do Fluminense. O time do Flamengo deu um ataque das jogas poderosas ali. Nossa, né? Que loucura, cara. Todo mundo em cima do átrio. Arrasou, querida. Como disse o Michael, que linda, arrasou, impressionante, que loucura. Todo mundo foi pra cima da calma. Os caras da TV Fla, né? Que mostraram ali a narração, real time e tal. A gente sabe como é que tá a questão de transmissão de jogo do Flamengo, né? E aí tem a torcida e aí tem os caras da TV Fla.
ao pau que bate em Chico, tem que bater em Francisco também. A mesma cobrança que foi feita sobre o grito do Fluminense que nós conversamos, né, no dia, que é muito mais forte, né, em termos de sentimento, mas tem que ser também conversado, ver a postura do time, se é da TV Fla, né, o presidente ou o diretor ou quem comanda essa televisão. O clube pediu desculpas público. não com relação à torcida, com relação ao que aconteceu na TV Fla, o clube já se posicionou pedindo desculpas. Agora vai ter que tomar alguma providência com relação às pessoas que estavam ali na transmissão e fizeram isso. Mas não sei se vai ter... Cara, sinceramente... O que é pior, o grito da torcida ou os caras na transmissão? Eu acho que é melhor a gente nem falar em termos de melhor ou pior, porque senão parece de alguma maneira... Que alguma coisa dá para aliviar, né? Isso aí, que a gente pode aliviar um lado ou outro. Só que assim, me surpreende, eu acho bizarro que a TV Fla, o Flamengo institucionalmente... que tem sido tão criticado e atacado nos últimos tempos pela sua comunicação desastrosa, continue com uma comunicação absolutamente desastrosa. Cara, como é que pode? Assim, a gente vê tudo que está acontecendo no mundo, a gente vê o que o Corinthians passou ao fazer a piadinha sobre a camisa 24 para o Cantilho, e depois pediu desculpas, e depois deu a camisa 24 para o Cantilho. A gente vê o que aconteceu com o Atlético quando pôs um monte de menina de biquíni para apresentar uma camisa, um uniforme. São mensagens tão claras que estão sendo passadas. Está tudo tão óbvio, está tudo tão claro, está tudo tão evidente que não dá para entender um departamento de comunicação profissional do Flamengo. Dá mais uma Departamento de Comunicação Profissional do Flamengo, que recentemente começou uma entrevista com o seu presidente sobre os garotos do Ninho, perguntando se estava tudo superado. É um desastre depois do outro. A lamentável nota em relação ao Faustão. Sim. O que foi aquela nota acusando o Faustão de estar atendendo aos interesses da Rede Globo. Faustão poderia processar o Flamengo depois daquela nota, porque a gente que conhece até o modo de trabalho dele, o que ele costuma falar, sabe que ele já falou mal da própria Rede Globo. Então, assim, se tem um cara que acho que não merece esse tipo de dedo apontado, é ele. Então, assim, o Flamengo está terrível. A comunicação do Flamengo está um negócio que é uma calamidade e que não tem nada a ver com todo o profissionalismo que o Flamengo prega, o profissionalismo que o Flamengo mostra no seu aspecto financeiro, na gestão do seu futebol. Então, assim, é tudo uma maravilha aqui e é tudo um desastre aqui. Sinceramente, não dá para entender como ainda isso está acontecendo e o Flamengo precisa tomar uma decisão, uma medida mais drástica. O presidente do Flamengo deveria trocar completamente as pessoas que cuidam da comunicação do Flamengo. Porque a comunicação do Flamengo é um desastre em todas as pontas. Em todas as pontas. Um clube que tem tanto para se gabar, um clube que fez tanta coisa legal do ponto de vista do futebol nos últimos tempos, não consegue comunicar isso de uma maneira decente, de uma maneira legal. E esse é mais um episódio que mostra tamanha desconexão desses caras que comandam a comunicação do Flamengo em relação ao que está acontecendo não só no Brasil, mas no planeta. E isso é um tipo de posicionamento, isso é um tipo de solução que o Flamengo tem que dar ali internamente, TV Fla, etc. E com relação à torcida, porque o Fluminense foi advertido. Sim. E, desculpa, até vou estender só um pouquinho para ser justo, porque hoje a gente estava falando disso na hora do almoço, e eu recebi, inclusive, no meu Instagram, mensagem aqui, no Twitter, a gente colocou vídeo de torcedores do Fluminense ainda gritando a história do time de assassino. A gente está checando direitinho tudo isso, né? Porque, afinal de contas, seria reincidente o Fluminense no caso, e é outro tipo de punição, né? E foi pedido pelo próprio presidente, via Twitter, inclusive via redes sociais, que pegassem leve com isso, que não tivesse mais esse tipo de comportamento, porque isso evidentemente causaria problemas para o clube. Mas torcedores do Flamengo aqui começaram a mandar uns videozinhos, alguns relatos e tal, etc. Eles mudaram também. A torcida do Fluminense, ela mudou a colocação, isso. Né? Mudou a colocação dizendo, paguem as famílias. Paguem as famílias. Aí, até aí, paguem as famílias, né? Ok. O problema era o time de assassino. Agora, teria que ter uma punição também para o Flamengo, né? Se for advertência, depois uma punição mais grave, enfim.
Então, assim, a massa é complicado, né? Você controlar a massa, assim, esse impulso que se tem, né? E aí meio com uma resposta. Então, aí um torcedor grita de um lado, o torcedor grita do outro, enfim. E eu acho que é educação e punição, né? Se você pune o Fluminense, e parabéns pela punição, né? Como o Zé colocou, é muito grave isso, né? As duas ofensas são graves, mas com relação aos meninos é uma coisa que não tem cabimento, assim, tem coisas que você não pode, sabe, o ser humano não pode nem pensar, né, em algumas colocações, mas aí quando você tem esse poder da massa aí, de repente um cara que não é muito centrado, o cara começa e aí você acaba indo no volume, contagiado. Mas, assim, se teve a punição exemplar, assim, né? Se teve a chamada de atenção com relação ao Fluminense, a possível punição, enfim, se você vai seguir nesse contexto, nessa linha, você também tem que levar não só para o Flamengo, né? Para todas as arquibancadas que partem com esses tipos de ofensa com relação ao time, ao torcedor, enfim. Mas é mais complicado, é a educação pela punição. Porque é difícil você controlar isso. Se você não tiver uma cobrança em cima do seu clube de coração, se o seu clube não for prejudicado, você não consegue controlar isso, né? O torcedor tem que sentir na pele de que, eu jogar uma garrafa na cabeça do Bandeira, eu vou tomar uma punição. Se soltar um grito da arquibancada, né? E a gente vai tomar uma punição. E isso muito se passa por esse controle das organizadas, né? Sim. Que ainda tem no estádio, assim, sabe? Você chamar, sei lá, né? Eu, pelo menos, entendo um pouco por esse lado, né? Você chamar os representantes e você falar sobre o que vai acontecer, né, de punição se esses gritos vierem a acontecer, porque esses caras, a gente é, né, totalmente, né, muito organizado, só que esses caras têm o poder da massa, né? Esses caras, se falar ninguém grita isso aqui hoje, ninguém grita. Então eu acho que passa um pouco sobre isso também, né, de você educar, né, com punição e levar a informação para os representantes que estão lá, porque isso aí parte meio que, né, da geralzona mesmo ali, da onde as organizadas estão situadas, enfim. Mas é lamentável, né? É lamentável o que aconteceu. Até a mudança do Fluminense, porque assim, quando a torcida do Fluminense, ela parte para o grito de paguem as famílias, assim, muitos que estão falando aquilo ali, eles não estão interessados no pagamento da família. Eles estão interessados em provocar o rival. A provocação, e provocar através de uma tragédia que aconteceu que vai marcar a vida de todo mundo, meu. Tá? Todo mundo. Então, que tem essas correções e a gente tem um pouquinho de sentimento, né, cara? Independente do clube que você torce. Diferenças tem, né? É delicado falar, porque quando a gente diz que existem diferenças entre os gritos, eu acho que existem diferenças, o que não quer dizer que dê pra gente graduar o mais grave ou menos grave. Eu acho que, já falamos disso essa semana, né? Eu acho que o grito time de assassino, que é lamentável, que é deplorável, que é exatamente isso que o Fábio acabou de falar, né? É só uma maneira de provocar, não é é uma coisa nova. É uma coisa para a qual as pessoas nem sequer foram educadas. Algumas delas precisariam ser educadas de entender o absurdo que é esse grito. Eu acho que tem muita gente que não entende o absurdo que é esse grito. O time de viado não é uma coisa nova, quer dizer. Por outro lado, não é uma coisa específica, né? Você está fazendo um grito homofóbico de maneira genérica, não está atingindo pessoas específicas, só que já existe uma educação, já existe muita coisa dita, escrita, falada, já existe punição a respeito disso para que as pessoas tenham toda a consciência do mundo de que aquilo está equivocado. Então, assim, são dois erros que acho que tem suas diferenças significativas, essas que eu falei, o quanto um já se sabe que é errado, o outro, muita gente precisou entender que era errado, um está atingindo um monte de gente porque um grito homofóbico é deplorável por ser homofóbico, né? O outro está atingindo pessoas específicas, um episódio específico. Então são diferentes, sim, mas acho que ambos são abjetos, ambos são abomináveis. Preciso ir para o intervalo rapidinho, a gente...